Quem nunca ouviu isso dos seus pais? Filho, você precisa ser mais organizado. Filho, você precisa saber gerenciar melhor o seu tempo. Ou até mesmo, filho, você precisa ser mais empático, saber se colocar no lugar do outro. Pois é, os meus também falam isso. E o tempo todo. Um dia estava na internet, vendo um vídeo sobre faculdades no exterior. Até que a pessoa que estava nesse vídeo começou a falar sobre os pré-requisitos para ingressar em uma das instituições que eu estava pesquisando. E um dos principais elementos que essas instituições analisam é ter as soft skills bem desenvolvidas. A partir daí, fui pesquisar o conceito e pude ver que tudo aquilo que meus pais falaram estava relacionado a esse conceito. Não apenas isso, mas também que tê-las bem desenvolvidas pode ajudar qualquer pessoa a desenvolver qualquer tarefa. Bom, sendo assim, uma boa tarde a todos. Eu sou o Tito e hoje vou contar para vocês algumas das estratégias que eu adotei para o desenvolvimento de minhas soft skills ainda na escola. Mas afinal, o que são as soft skills? São habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa para resolver problemas, lidar com suas próprias emoções e se relacionar com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. Bom gerenciamento de tempo, liderança, empatia são apenas alguns dos exemplos de habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer indivíduo. Enquanto as soft skills são relativamente subjetivas e podem ser melhor desenvolvidas, principalmente em atividades direcionadas, há também o conceito de hard skills, que podem ser quantificadas de modo mais concreto e que podem ser desenvolvidas principalmente em aulas, como, por exemplo, ser bom em alguma matéria, como matemática ou biologia. Em se tratando das soft skills em específico, como disse o vídeo, aquele sobre as faculdades no exterior, estas estão sendo cada vez mais levadas em consideração para os processos seletivos para uma vaga de trabalho. Isso ocorre, pois sabe-se que hoje em dia, além do conhecimento técnico adquirido, que não deixa de ser uma hard skill, candidatos que mostram ter facilidade de se relacionar com outras pessoas, de se comunicar e de resolver conflitos, tendem a ter muito mais sucesso no concorrido mercado de trabalho. Segundo a Universidade Norte-Americana de Harvard, cerca de 85% do sucesso em qualquer trabalho advém de um bom desenvolvimento das soft skills e que apenas 15% advém de conhecimentos operacionais. Além disso, uma pesquisa feita em 2019 pela plataforma norte-americana LinkedIn disse que 89% dos responsáveis pelo recrutamento de novos colaboradores dizem que quando a contratação não dá certo, geralmente é devido à falta do desenvolvimento das soft skills. Esses dados não apenas mostram como as soft skills podem ajudar, mas também como o insucesso de quem não tem as soft skills bem desenvolvidas ocorre. Bom, deixando um pouco dessa história de trabalho de lado, vou agora falar para vocês como a escola pode ajudar no desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Sendo assim, farei uma breve dinâmica, para que vocês possam visualizar na prática como a escola pode ter ajudado a vocês a desenvolver as suas soft skills. Levante sua mão se você já fez algum trabalho em grupo na escola. Perfeitamente. Agora levante sua mão se você tinha medo de apresentar esse trabalho para o resto da turma. Perfeito. Certamente devem estar se perguntando, o que nós podemos levar como lição dessa prática? Aqueles que levantaram a mão na primeira pergunta estão familiarizados com trabalhos em grupo. Uma tarefa que pode até parecer simples e comum. Entretanto, apesar de sua aparente simplicidade, esta pode ser um exemplo de atividade prática em que está evidente o desenvolvimento de inúmeras soft skills, como, por exemplo, colaboração, comunicação efetiva e networking, que serão essenciais posteriormente, no futuro, quando no mercado de trabalho. Já aqueles que levantaram a mão na segunda pergunta tinham alguma dificuldade, em algum momento da vida, de falar em público. Ou seja, essa soft skill de falar em público, public speaking, não tinha sido bem desenvolvida. Porém, ao participar de atividades educativas, como até mesmo trabalhos em grupo, há a perda gradual desse receio, tendo em vista a necessidade de desenvolvê-las para ganhar pontos no boletim. Foram, inclusive, graças a essas e algumas outras atividades que eu perdi o meu medo de falar em público. E foram, inclusive, graças a estas que eu estou aqui hoje, aqui no TEDx com vocês. Além dessas atividades, vou contar um pouco para vocês, brevemente, algumas outras atividades que ajudaram no meu crescimento interpessoal e intrapessoal e emocional. Para entender melhor, vamos voltar no tempo, até fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia da Covid-19, quando estava no 8º ano do ensino fundamental. Foi aí que tive meu primeiro contato com a que viria a ser minha favorita entre as dinâmicas que foram propostas até então, quando meu professor de geografia nos propôs um debate simulando um tribunal de júri, que os alunos tinham que se dividir em 3 grandes grupos, o da acusação, o da defesa e o júri, em que os 2 primeiros tinham que debater entre si, apresentando argumentos, para que no final o júri pudesse condenar ou absolver os réus que estavam sendo julgados.
Apesar dos debates não terem durado muito, principalmente por causa da pandemia da Covid-19, podemos compreender, na prática, a importância de atividades como essas para o desenvolvimento de soft skills dos alunos na prática. Um ano depois, foi apresentado a ONU Colegial, uma atividade extracurricular que consiste em uma simulação de uma reunião das Nações Unidas em que cada aluno representa os interesses de um determinado país, de acordo com sua política externa. E depois de 4 dias de longas discussões, já fui capaz de perceber que, além do conhecimento de geopolítica e geoestratégia, que não deixa de ser uma hard skill, também são aprimoradas inúmeras soft skills. Ademais, outro aspecto fascinante sobre as simulações desse cunho é que, além das hard skills e soft skills que são desenvolvidas, também é um ótimo exercício para aumentar a autoconfiança e conhecer pessoas novas. Conforme fui aumentando minha confiança e perdendo a insegurança de falar em público e participar dessas atividades, fui começando a participar de outros projetos em que também está evidente o desenvolvimento das soft skills, como, por exemplo, o próprio TEDx. Não apenas desse ano, evidentemente, mas também ano passado, quando participei como staff. Na edição desse ano em específico, posso garantir a vocês que, desde a confecção de meu texto até o dia de hoje, eu aprimorei, em algum grau, as minhas soft skills, como gerenciamento de tempo, tendo em vista que os speakers têm os prazos para produzir e memorizar os textos, comunicação efetiva, para que eu possa me comunicar de forma clara com vocês, e adaptabilidade e resolução de problemas para quando ocorrem imprevistos envolvendo a palestra. Por fim, se você, assim como eu, quer melhorar suas habilidades interpessoais e intrapessoais ainda na escola, lembre-se sempre de se engajar ao máximo nos trabalhos em grupo e nos outros trabalhos que são passados pelos seus professores, além de participar de forma ativa de atividades extracurriculares com as quais você se identifica. E aí, no futuro, você vai perceber que o caminho para o crescimento pessoal começa ainda na escola e que pode ser muito divertido. Muito obrigado.